Olá, boa tarde. Eu queria compartilhar nesse vídeo uma entrevista de uma terapeuta com o professor dela. E ela falando sobre a infância dela, o que levou ela a fazer terapia e depois também trabalhar nessa área. E ela estava falando sobre a infância dela, como foi difícil, porque a mãe dela se separou do pai dela, foi morar com um homem muito rico, e esse homem era, eu não me lembro se ele era pastor, mas ele tinha cargo na igreja, ou seja, era um homem cristão, aparentemente. Para as pessoas de fora era um homem de fé, mas dentro de casa ela e as suas irmãs eram abusadas por ele. Só que esse homem era rico e a mãe dela vinha de um casamento muito pobre, e essa mãe visava o bem-estar dela própria. E essa mãe, por ter uma vida boa, igual ela disse que a mãe dela tinha carro, tinha uma vida boa, foi o que a mãe dela escolheu para viver. Só que a mãe dela negligenciava os abusos, não só físicos, sexuais, como também emocionais, de todas as formas. Ela e as irmãs eram abusadas, mas a mãe negligenciava porque queria viver aquela vida. E todo mundo na igreja. E aí eu estava pensando de gravar esse vídeo sobre isso, que às vezes as pessoas elas colocam um jugo sobre o outro sem querer ajudar. Então assim, deixar bem claro que a Bíblia é o que nos direciona, é a nossa bússola, a gente nós somos direcionados pelo que a Bíblia diz. Só que a palavra do Senhor diz que o casamento é até que a morte separe. A palavra do Senhor é bem clara e não deixa dúvidas. Só que a mesma palavra que diz que é, o casamento é até que a morte separe, a palavra do Senhor também orienta qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. E só que nesse caso nem pode se dizer, porque ela já tinha separado por causa da situação financeira do ex-marido, era por causa dele morar na roça, de ser muito pobre, e ela queria ser rica. Então, assim, pelo que a filha dela falou, a visão da mãe dela era ser rica independente do que acontecesse. Só que esse padrasto dizia que ele já não queria mais ela, a esposa, né, a mulher, queria suas filhas, e ela deixava acontecer pelo benefício que ela tinha disso. Mas falando sobre, por que eu estou gravando esse vídeo? Sobre nós que somos cristãs, no caso para mulheres que estiver me assistindo, e para homens por acaso ver esse vídeo também. Nós entendemos e cremos que a palavra do Senhor diz que o casamento é até que a morte separe. Só que a mesma palavra que diz que o casamento é até que a morte separe, a palavra também orienta o homem o seu papel, a mulher o seu papel. E eu costumo dizer que não escapa ninguém. A Bíblia fala sobre os filhos, honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz que os pais não podem provocar a ira dos filhos. A palavra do Senhor diz que o marido tem que amar sua esposa e se entregar por ela. E fala que a mulher precisa ser submissa ao marido. E aí há uma pergunta, que às vezes tem muita dificuldade sobre essa palavra submissão. Só que submissão é estar junto deste homem, crescer junto com este homem e ajudar a ser a ajudadora, a disjuntora que a Bíblia diz. Então, qual é a dificuldade de uma mulher ser submissa a alguém que obedece a palavra do Senhor? E qual a dificuldade de um homem amar a sua esposa e protegê-la quando essa é submissa a ele, honra ele ao invés de falar mal, de criticá-lo para as outras pessoas e não resolver o que é preciso resolver? E aí, o que me chamou a atenção é que este homem era crente. E além de ser crente, era de uma família muito rica e respeitada na cidade dele. Ou seja, tinha advogados, tinha essa área que é respeitada. Só que antes de qualquer profissão, a palavra do Senhor, ela vem primeiro. Independente de qual cargo a pessoa ocupe, se ela não é se essa pessoa não é cristão verdadeiro, tem que ser denunciado. E às vezes as pessoas fecham a boca e fecham os olhos para essa realidade. Ainda que frequente uma igreja, não quer dizer que essa pessoa ela é cristã ou cristão. Às vezes tem muitas pessoas que estão na igreja, que até pregam a palavra de Deus e até louvam e até têm cargos na igreja, só que dentro da sua casa são pessoas que abusam de autoridade. E isso é crime. E a mulher que ela passa por esse abuso, o homem que passa por esse abuso, não é porque é cristão que tem que se calar. E às vezes a depressão
está nesses lares por conta disso, porque às vezes a mulher ela é abusada fisicamente, emocionalmente, sexualmente pelo seu próprio marido, pelo seu próprio cônjuge, sem denunciar, porque a igreja não vai abraçar, porque a igreja não vai acreditar. Só que é preciso a igreja despertar que mesmo dentro do seu ambiente cristão, que era para ser um lugar puro, um lugar de santidade, um lugar onde haja verdadeiramente o amor de Cristo reinando, tem muitos homens e mulheres que são abusivas no seu relacionamento. Homens que lideram uma igreja, mas que dentro das suas casas espancam suas esposas, espancam seus filhos, porque a Bíblia manda disciplinar os filhos. A Bíblia não manda espancar. A Bíblia fala que o marido é o cabeça, mas não fala que a mulher é escrava dele. Ao mesmo tempo, fala que a mulher precisa ser submissa ao marido. E quantas mulheres não respeitam os seus maridos, não ouvem o que eles têm a dizer. Então, muitas casas viraram uma bagunça, porque mulheres estão casadas, não é porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Mulheres estão casadas por medo de denunciar o abuso do seu marido. Maridos estão casados porque dizem, podem pensar, mas eu sou crente, eu tenho cargo na igreja e minha esposa não me respeita, ela não faz o que é preciso, o que a Bíblia manda que ela faça, não cuida dos afazeres da casa, não cuida dos filhos do jeito que deveria, mas eu sou crente, mas eu tenho um cargo na igreja. Esse vídeo é para te dizer que independente se você tem cargo na igreja ou não, independente do que você pensa que os outros vão falar a seu respeito, você precisa ser fiel ao Senhor. E quando a palavra do Senhor diz que o casamento é até que a morte separe, e eu acredito nisso, e eu vivo isso na minha vida, e eu procuro melhorar cada dia conversando com meu esposo para que melhore também naquilo que não está correto, nós estamos caminhando. Mas se algum dia houvesse abuso de uma das partes, é necessário que chegue a uma conclusão, é necessário que chegue a um acordo. Isso vai mudar ou vai continuar? Porque nós fomos chamados para servir o Senhor em liberdade. Nós fomos chamados para servir o Senhor e obedecer a palavra como ela é, mas desde que a outra parte também esteja fazendo o mesmo. Mas imagina que tormento é para uma mulher frequentar uma igreja onde ela ouve o seu marido, ou o seu pai, ou o seu padrasto pregando a palavra de Deus, mas quando chega em casa não é nada daquilo. E como é que as pessoas de fora vão saber se aqueles que estão dentro não denunciarem esse abuso? E muitas das vezes não é um abuso só sexual, às vezes é um abuso emocional. Às vezes é um abuso físico, porque a palavra do Senhor em todo momento diz que nós precisamos disciplinar os nossos filhos para que eles não sejam loucos, para que não nos envergonhem. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que temos que espancar. No Antigo Testamento, quando havia pecado, eram apedrejados até a morte, mas nos dias de hoje há disciplina, há correção, há a palavra de Deus para ser aplicada. Então não há motivos para espancamentos, não há motivo para abusos de espécie alguma, porque todos nós, na presença do Senhor, nós temos uma função. Independente se temos cargo na igreja ou não, nós representamos Cristo na terra. E Cristo deu a vida pela igreja. Então o Senhor, ele orienta que o homem, ele cuide da sua esposa, ele proteja a sua esposa, ele seja o provedor da sua casa. Por outro lado, a palavra diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba. Então nós precisamos buscar sabedoria onde? Em Deus, para cuidarmos da nossa casa, para edificarmos a nossa casa. O braço forte é do homem, mas a sabedoria para edificar uma casa na paz, sendo abençoada por Deus, o Senhor deu isso à mulher, para conduzir a família em amor. E a palavra do Senhor diz que os filhos precisam honrar os seus pais, mas a palavra também diz que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Então imagina a mente dessa terapeuta, quando era pequena, tinha 7, 8 anos que ela disse, a irmãzinha tinha 5, a outra já tinha saído de casa para trabalhar fora. Como ficava sendo abusada de todas as maneiras, e quando estava na igreja ele era um homem respeitado, e ela disse que cresceu com raiva da igreja, até que um dia, para resumir aqui, mas eu achei muito bonito que ela teve um encontro com uma senhorinha, ela falou o nome da senhorinha, mas eu esqueci, e ela estava pregando na rua da casa onde ela estava, da tia dela, e ela falou, eu posso ser sua mãe, você me permite ser sua mãe?
E ela falou, mas você vai cuidar de mim de verdade? Então teve todo um relacionamento de Deus com essa menina para ser curada, porque essa menina ela precisava de um apoio de uma mãe, de uma mulher, da presença de uma mulher cuidadora, para que ela encontrasse o amor de Deus e entendesse que Deus não tinha nada a ver com aquela situação. Era a escolha da mãe dela ter abandonado o pai porque era pobre e ficar com o homem que se dizia crente, mas que abusava dela, e a mãe aceitava. E aí, para resumir, mas eu achei muito lindo, essa terapeuta diz que quando ela não queria casar, mas essa mãe adotiva falando, você vai casar, você vai encontrar um bom homem para você, você vai ser feliz. Até que ela encontrou um rapaz e eles casaram. Só que ela diz, por causa dos problemas que ela teve no passado, ela tinha dificuldade de beijar o esposo, ela tinha dificuldade de se relacionar com o esposo por causa dos traumas do passado. E ela falou que ela pedia ajuda, mas ela não encontrava, e às vezes as pessoas julgavam por ela estar depressiva. Por isso que eu sempre falo, a depressão ela tem uma causa. Nós não podemos julgar quem está com depressão, mas nós temos que ajudar a tratar essa depressão, porque essa depressão ela tem uma causa. Só que ela precisa ser tratada na raiz. Eu sou contra ficar tomando remédio direto, porque a depressão não vai sarar com o remédio que toma para ficar adormecido, para ter sono. Precisa tratar a raiz, onde foi que começou essa depressão. Para que seja curada, é preciso tratar a raiz. Igual se diz, a depressão não tem cura. Por que que não tem cura? Se não encontrar a raiz e tratar a raiz, nunca vai ter cura, porque a pessoa vai sofrer desse trauma todos os dias. E ela disse que começou a fazer terapia, e ela foi entendendo os seus temores, entendendo os seus traumas, e ela contando toda a vida dela, ela conseguia sorrir, porque ela entendeu que tudo aquilo ficou no passado. Então, Deus na nossa vida é o que nós mais precisamos, é a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele é consolador, e eu creio nisso. Só que nós precisamos, enquanto igreja, mulheres abraçar mulheres, homens abraçar homens que também sofreram agressões psicológicas, físicas, sexuais, e para nós procurarmos ajudar. Mas não é um ajudar só de querer ouvir de curiosidade, porque isso não vai adiantar. Mas nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre isso. Nós temos que entender que para aquele que pratica o mal tem consequências sim, mesmo estando na igreja. Mesmo sendo o que for, qual cargo ocupar na igreja, não é porque é crente que é perfeito. E se cometeu algum crime, tem que pagar por isso, tem que ser denunciado. Então esse vídeo é um alerta, na verdade, para nós que somos mulheres cristãs, para observarmos aquelas mulheres que estão à nossa volta. Quem sabe tem mulheres depressivas, mas elas precisam ser tratadas, não o que está acontecendo hoje, mas ser tratadas, qual é a causa da depressão, o que levou essa mulher a estar depressiva. Então, esse vídeo é para isso, é uma alerta para nós mulheres, ajudar outras mulheres a serem saradas, serem curadas de traumas, porque às vezes os nossos traumas não são só quando há abuso sexual ou abuso físico, mas às vezes o abuso emocional, palavras que diz, você não vai dar em nada, e você não consegue nada, e às vezes nós carregamos isso conosco, e sentimos incapazes de ter uma boa profissão, igual como eu já falei num vídeo, no meu canal, que hoje eu sou cuidadora, nada contra quem é doméstica, eu fui babá, mas nós temos que sentir bem aonde nós estamos. Nós escolhemos uma profissão, não há problema em ser babá, ser doméstica, ser faxineira, eu fui tudo isso. Hoje eu sou cuidadora, mas eu falo que a gente precisa estar bem conosco mesmo, que às vezes tem um médico, uma médica que ela não sente bem por causa de um diploma, às vezes ela ainda sente inferior pelo que foi ouvido no passado, pelo que ouviu no passado. Então nós precisamos tratar o nosso interior. E quando eu fiz esse curso de cuidadora de idosos, a professora ela falava muito sobre como nós precisamos sentir. Nós temos que sentir bem para fazer o outro bem. Então isso me ajudou não só me profissionalizar na área de cuidadora de idosos, tratou primeiro as feridas do passado, que eu ouvia muitas das vezes da minha mãe. E às vezes os pais fazem isso até sem perceber,
mas nos coloca para baixo, falando muito, às vezes elogiando filhos dos outros e desprezando ou menosprezando a nossa capacidade. E às vezes a gente cresce achando que não somos capazes. E quando eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a ver que eu era capaz sim em Deus. Então por isso que eu falo, às vezes a gente tem fé, às vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas precisa de uma pessoa vir nos falar de que traumas do passado não podem continuar nos comandando ou conduzindo na vida presente. Nós precisamos colocar um basta. Mas como isso pode acontecer? É através do conhecimento. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento nós tivermos da palavra do Senhor e das situações que nos cercam, mais seremos libertos para a glória de Deus. Então ajude quem está perto de você. Se você percebe que tem uma mulher que está depressiva, não seja invasiva, mas ganhe a confiança dessa mulher para que ela conte para você os segredos dela, as dificuldades, as vergonhas dela e ajude mediante o que a Bíblia diz. Mas busque conhecimento para ajudar, para que essas mulheres elas saiam dessa escravidão. Quantas mulheres estão casadas com homens abusivos e acham que tem que viver a vida inteira assim, porque a Bíblia diz que até que a morte separe. Mas a mesma Bíblia que diz que até que a morte separe é a mesma que manda o homem honrar sua mulher, manda proteger a sua mulher. Então, se o homem não está fazendo isso, ele precisa ser punido. A mulher que não está sendo submissa, às vezes o marido está tendo dificuldades também, essa mulher também tem que ser punida. Porque às vezes a gente tem uma visão muito assim, o homem que prejudica a mulher, mas tem muitas mulheres que prejudicam seus maridos também. Então, essa palavra é mais um alerta para nós, que somos cristãs e fechamos os olhos para a realidade, que tem homens e mulheres sofrendo abusos de todos os tipos pelo seu cônjuge e que precisa de ajuda. E a ajuda precisa vir de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida.